É isso aí, pessoal, quem está falando é o Rob1 e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos desenhar o Homem-Aranha. Esses dias aí teve o Spider-Man Day e eu acabei não fazendo a minha versão do Homem-Aranha, apesar de eu sempre desenhar ele, mas vamos fazer aqui junto no canal. Beleza, quando eu começo a desenhar aqui os meus personagens, eu sempre começo fazendo a cabeça, não é uma regra, tá? Já vi vários desenhos, começa até pelo pé, de formas diferentes e tal. Isso não importa muito, vai da onde você se sente mais confortável de utilizar. Eu sempre começo pela cabeça porque meio que direciono para onde está o personagem. Aí depois eu vou consertando, por assim dizer, montando a pose dele, né? De acordo com o que ele está fazendo. No caso do Homem-Aranha é bem legal de fazer ele porque ele sempre está pulando dos jeitos mais estranhos possíveis, então você pode trabalhar isso também no seu desenho, fica bem interessante, né, na hora que você está construindo a pose do personagem. Por ser um cara bem ágil assim, você pode trabalhar esse dinamismo na hora que você está desenhando ele. Ah, mas Rob1, eu não sei como fazer as poses do personagem. Uma boa dica que eu sempre falo para os meus alunos, para o pessoal que me segue nas redes sociais e tal, que você tem que buscar referência, né? Então quando você está desenhando ou vai montar o seu personagem, você tem que ter a referência do personagem que você está criando, das poses, e não quer dizer que você vai copiar ela, fazer exatamente como outros ilustradores fazem, você pode criar a sua também, mas você vai entender o personagem. Então aqui eu tenho experiência de anos lendo o gibi do Homem-Aranha, então eu sei mais ou menos as poses que os desenhistas fazem dele, né? Então isso já é uma ajuda que você pode ter na hora que você está criando também o seu personagem. Agora se for um personagem... Opa, tô errando aqui o comando porque é outro programa. Agora se for um outro tipo de personagem, aí você vai ter que pesquisar um pouco mais, fazer umas thumbnails, né? Fazer aqueles rascunhozinhos menores para você pensar a forma que você quer desenhar ele, por aí vai. Isso também é bem importante para você conseguir construir uma ilustração bacana também. E outra dica que eu sempre falo é fazer um traço bem solto, bem livre, né? Não importa se você está fazendo no computador, se você estiver fazendo no papel, tenta deixar o seu traço bem soltinho, sua mão levar você, sem medo de errar, que depois você vai fazer uma arte final melhor, tá? Vai ficar mais bacana na hora que você for finalizar, porque o seu desenho parece mais vivo. E isso acontece bastante com vários ilustradores. Por exemplo, eu tenho mais facilidade de desenhar no lápis, fazer o rascunho, os meus desenhos, sketches e tal, eles ficam bem mais legais do que os desenhos finalizados. Porque na hora que eu vou finalizar o desenho, eu fico preocupado de estar fazendo ele na pose certa, de estar fazendo o traço bonitinho, certinho, e ele acaba perdendo um pouco de dinamismo. Então a forma que eu encontrei de resolver isso é trabalhando em cima dele e fazendo riscado tudo, até a arte final. Você pode também trabalhar dessa forma. É uma maneira legal de você conseguir desenhar também. Lembrando que não é uma regra, né? Isso depende muito de várias coisas, que tipo de ilustrador que é você, como que você gosta de fazer os seus desenhos, né? Isso também vai influenciar. Beleza. Não importa o programa que você está usando, hoje nós estamos no Photoshop. O bom do Photoshop é que você acha muitos brushes legais que dá para você utilizar. Esse aqui é de um ilustrador brasileiro que chama Gabriel Soares. É bem legal o estilo dele. E ele disponibilizou esses brushes pra gente testar também. Faz um tempo que eu tenho eles e agora eu tô testando. Vale a pena você experimentar também. Beleza, depois que eu coloquei aqui o personagem, já vamos colocar aqui uma opacidadezinha, criar uma nova camada, verificar se está gravando tudo certinho. E vamos lá. Agora eu vou pegar outra cor, aperto D e já pego aqui o traço escuro. Não sei se nesse caso o preto vai ser o ideal, mas... Ó, tem vários que ele... Opa! Colocou aqui. Esse aqui seria mais para fazer as pinturas, né? Mas a gente vai trabalhar hoje só com esse traço. Beleza.
Ficou esquisito, eu tinha mudado ele aqui. Deixa eu vir aqui, dinâmica de forma. Vamos colocar o diâmetro mínimo para baixo. Aí. Aí, beleza. O que eu fiz aqui é só uma modificaçãozinha no brush para comportar mais do jeito que eu gosto de deixar ele. Ainda na mesma camada, né, na camada de lápis, a gente vai fazer como se isso aqui fosse, então, a nossa base de lápis escuro. Para alguns desenhistas, eles preferem fazer uma segunda mão de rascunho, né? Fazer mais uma camada, onde ele faria um rascunho mais finalizado, para depois trabalhar por cima. Você pode fazer dessa forma também, sem problema nenhum. Mas é aquilo que eu falei, como o meu estilo de desenho tem que ser um pouco mais riscado para ficar mais legal, eu prefiro aqui já fazer a arte final também riscadona. Isso me dá mais liberdade na hora de acertar o desenho. Só puxando aqui a parte do braço. E aqui a mão que a gente tinha colocado para ele. O dedo saindo ali atrás, né? E pronto. Puxa aqui o uniforme também. E ele se fecha nessa parte aqui. Já temos quase tudo certinho. Agora a parte da perna. Outra coisa que eu acho interessante você saber é sobre o uso de brushes de outros artistas. A gente está usando aqui esse brush do outro artista que eu já falei. E uma coisa que eu entendi, eu acredito que com o tempo, é que você pode usar o brush de outra pessoa, não tem problema, né? Se a pessoa disponibilizou, ou se você comprou ele, não tem problema. O que você não vai conseguir fazer, e não adianta nem tentar fazer isso, é fazer o seu desenho ficar igual o dele, né? Então, por mais que eu fizesse aqui, utilizando o brush que ele disponibilizou pra gente usar e tal, eu preciso fazer no meu estilo ainda de desenho, porque se eu fizer tentar emular o estilo de outro ilustrador, vai ficar feio, não vai ficar legal. Então não adianta você tentar fazer isso também. Isso não importa, né? Se estiver usando Photoshop, a gente usa bastante aqui o Manga Studio, utiliza também o Mad Bang. Acho que esse aqui é legal, hein? Vou fazer as linhas, vamos ver. Acaba ficando muito fina. Tá bom. Qualquer coisa a gente usa o normalzinho depois. Não, assim ficou bom. Que eu nem quero que a linha tenha tanto destaque aqui também. Assim, e lembrando para você que está começando a desenhar, tá aí na quarentena, parado, sem saber o que fazer, eu tenho o meu curso de desenho. Curso de desenho básico para quem está começando. É bem legal, para você já dar os primeiros passos na arte de criar os seus próprios personagens. Tem várias dicas de como desenhar no estilo cartoon.
seus personagens, criar personagens do zero, criar história em quadrinho. As dicas que eu utilizo no meu próprio trabalho, né, criação de personagem, por aí vai, você pode ver nesse meu curso. Tem link aí na descrição, tanto do curso quanto do e-book Aprenda a Desenhar Cartoon. O e-book é legal para quem está começando, e se você já tem uma noção um pouco maior e tal, o curso já é mais para você, porque com ele você vai conseguir já dar os passos um pouco mais elaborados. Aí, bem arriscadinho. Beleza. Faltou a parte de baixo aqui. Belezinha, agora ficou bom. Agora nós vamos apagar a camada de baixo. Só pra gente ver tudo que a gente tem aqui. Essa mão aqui tá feia, hein? Podia dar um jeito nela. Mas só vou fazer um risco aqui sim, pronto, porque não quero pôr muitos detalhes aqui, não. Aí, assim ficou legal. Depois, no final, a gente vai colocar a teia, que talvez vai ficar de outra cor, né? Mas só pra... Bom, a base a gente tem ali na outra camada, se precisar. Agora a gente cria mais uma camadinha aqui, deixar ela embaixo. E vamos chamar essa camada de cores. Esse aqui já é o processo padrão que eu gosto de utilizar, né? Pra fazer os meus desenhos. Você já deve até saber mais ou menos como que eu faço. Agora a gente vai vir aqui, deixa eu ver, janela, cor, beleza. Aqui em cima eu gosto de deixar a ferramenta de cores para a gente poder escolher ela de um jeito mais fácil. Vamos ver se esse... Não, tá muito rosa. Acho que essa aqui é legal. Se você aperta Ctrl D, você pinta tudo de branco. Então pode fazer isso também. Ou pode deletar, né? Ctrl A para selecionar tudo, apertar Delete, que aí você deleta toda a camada de uma vez. Aqui no caso a gente vai fazer uma camada só com as cores, né? E como a gente está com esse brush diferente, eu quero fazer ele como se estivesse pintando no lápis mesmo, para dar aquela texturazinha e tal. Acho que vai ficar bacana fazer assim. Aí depois a gente pode ir consertando, aqui ficar fora e por aí vai. Mas não precisa se preocupar. E a graça desse brush é a pressão dele, né? Quanto mais eu pressionar, menos ele vai ter a texturinha. Então eu tenho que ir preenchendo bem com cuidado, deixar a texturinha aparecendo, porque fica mais interessante também pro resultado final. A parte que você quiser que fique luz, você já pode não pintar, né? Deixar um pouco mais claro também, vai ficar legal. Mas a gente vai fazer uma camada só com aquela sombra que eu gosto de fazer, que você já deve ter visto, né? Usando só o tom de roxo também, fica legal de se utilizar ela. Agora vamos pegar aqui a cor azul. Essa aqui tá boa. Quero um pouquinho mais escuro. Aí, essa aqui. Beleza, conseguimos colocar aqui, então, já a camada de cor, tudo azulzinho, beleza? Agora vamos fazer a camada de sombra. Para isso eu crio mais uma camada, chamo ela de sombra.
E vamos tentar fazer aquele esquema que eu falei pra você. Vamos colocar aqui um tom de roxo, né? Um pouquinho mais pra cá. Acho que esse aqui é legal. E vamos desenhar por cima de tudo. Onde vai ter a sombra? Vamos imaginar que a luz do personagem está vindo daqui, né? E o resto é sombra. Então a gente pode aplicar uma sombra nessa parte aqui. Aqui. Um pouco dessa parte aqui. Já aproveito para formar o músculo do personagem, que se for o caso, né? Coloca a sombrinha mais forte aqui também. E aqui nessa parte acho que vai ficar legal. E no pé dele também. Aí vamos fazer a diferença, né, de pôr só no pé. E aqui na parte de baixo da mão. Pega aqui embaixo do pescoço também, que sempre forma aquela sombrinha, né? E clássico do Homem-Aranha nessa parte daqui também. E um pouquinho nos olhos. Vamos ver se os olhos vão interferir. Qualquer coisa a gente apaga depois. Certo, temos então uma sombrazinha bem simples, né? Só pra gente ter uma base. E agora eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui na opções de camada e colocar aqui, qual que era mesmo? Superexposição. Subtrair não, dividir não. Olha, para fazer uma... luminosidade. É porque no outro programa que eu estou utilizando chama queimar. Então aqui a gente pode tentar uma outra, né? Por exemplo, o escurecer aqui ficou bem legal de se utilizar ela. Temos também uma que ficou boa. A melhor ficou essa aqui, ó. Superexposição achei muito forte, mas vamos testar ela. Superexposição de cores. Achei que ela ficou muito forte. Coloca a opacidade no menos aqui. Aí, dá certinho, ó. Fica legal ela, porque aí você já tem um tom bem escuro ali que você pode aplicar. E ele mantém a cor mais ou menos do desenho que você fez. Mais outra que eu gostei também foi o... qual que foi mesmo? Luminosidade. Luminosidade até que ficou um pouco melhor, né? E você pode subir um pouquinho mais a opacidade aqui. E olha como ele deu uma cara legal no desenho também. Então são algumas técnicazinhas simples, né, que a gente pode aplicar no nosso desenho. E se você quiser fazer uma coisa um pouco mais complexa também, a gente pode aplicar mais uma camada. Vamos chamar de luz. A gente viu aquela... o dividir ali, né, como transformou a luz de outra forma, a gente pode testar ela. Esse aqui, ó, que dá um tom bem estranhão, né? Pode fazer uma camada só com ela também, para tentar aplicar. Mas aqui é bom fazer com um brush um pouco menorzinho. Opa. Certo. Vamos tentar. Não tão menor. Nessa partezinha aqui. Aqui um pouco também. Aqui um pouquinho. Bem aqui. E lembrando que esse aqui seria só um highlight, né? Só um detalhe e tal, para chamar a atenção mesmo do desenho. Beleza. Colocamos. Aí agora vamos lá. Qual que é mesmo? É a dividir. Olha lá. Como dar um tchan a mais no desenho, né? Ficou bem legal. E a gente pode colocar a opacidade dele menorzinha também, para não ficar tão forte. Aí você vai vendo o que você acha mais interessante, né? Eu acredito que pode ser aqui um 40% já ficou legal. Até menos. Até menos um pouquinho? Não. É um 30 e poucos por cento, né? Pra gente ter a forma do nosso personagem ainda. Agora vamos aplicar os detalhes. A teia, eu vou criar aqui na camada de cima de onde está, vou chamar de detalhes, que vai ser a camada onde a gente vai aplicar só os detalhezinhos mesmo do desenho.
Diminuir o tamanho do pincel aqui para ficar bem pequenininho. Pegar um... acho que assim dá. A gente puxa aqui. Não, um pouquinho mais grossa ainda. Aí eu posso deixar aqui uma opacidade menorzinha. Puxa aqui. E puxa aqui. Vou pegar um cinza mais escuro, mais claro um pouquinho. E tentar fazer junto dele ali. E fazer aquele detalhe da teia do McFarlane. Pronto, ficou bacana. Se quiser, a gente pode até fazer aquela teia debaixo do braço, mas acho que não vou fazer porque vai demorar muito para fazer isso, mas ficaria legal também. Vamos descobrir onde está aquela seta. Ah, tá na camada de sombra. Vou apagar ela para não ficar esquisito. Essa aqui tá na camada de cor. Ué. Ah, tá. Beleza. Agora nós podemos aplicar mais uma camadinha de fundo, que vai ser mais ou menos o nosso cenário. Se você quiser aplicar um cenário para esse desenho, né? Vou pegar um tom de azul por verde, assim. Um pouquinho mais pro azul. E vamos ver se a gente consegue fazer um negócio aqui. Eu vou desligar os detalhes. Eu vou... tentar pintar tudo aqui. Vamos ver se vai ficar esquisito. Ó, como eu deixei para fazer tudo por baixo, ele acabou atrapalhando o nosso desenho principal. Então, para não ter esse problema, a gente pode ir na camada de onde está o personagem, né? E tentar selecionar ele. Pelo que eu vi aqui, selecionou certinho. Ó, tem um pouco do pé ali, mas aí a gente apaga, sem problema. Agora voltamos na camada de baixo. Aperta G para pegar o balde de tinta e manda pintar. Aí, como eu disse, a gente já vem aqui com a borrachinha, diminui o tamanho dela e vai apagando aqui onde você vê que fica esquisito. Beleza? E se você achou que ainda não ficou bom, uma coisa que eu gosto de fazer é fazer aquele contorno branco também, né? Você pode tentar fazer isso. Né? Aumenta o seu brush um pouquinho e faz aquele contorninho maroto, só para dar aquela sensação de que é um sticker, alguma coisa assim. Fica bem legal também de se fazer. Aí. Temos a pose então do nosso personagem, lembrar de ligar a teia dele ali e ficou show, bacana. Detalhe aqui agora tá aparecendo, né? Acho que na camada de detalhe a gente consegue apagar ele. Muito bem, então esse é um dos métodos que eu utilizo para fazer as cores dos meus personagens e a gente desenhou aqui o Homem-Aranha. Eu achei que o resultado ficou legalzinho, bem bacana, gostei desse brush, depois eu vou dar uma estudada nele para tentar outras formas também. Lembra de salvar sempre o seu desenho para você não ter problema. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, deixa nos comentários se você quer que eu desenhe um personagem ou se eu te fale alguma coisa sobre algum tipo de desenho que você gostaria de fazer. Tem vários vídeos aqui no canal, você pode seguir para ir aprendendo um pouquinho mais sobre desenho. E lembrando que eu tenho minha apostila, né, meu e-book de desenho e meu curso, o link aí na descrição, é só você clicar para conhecer mais. Valeu, até a próxima e tchau!